Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E eu já agradeço uma convidada super especial. Eu estou muito contente pela participação dela, especialmente contente, porque estávamos relembrando aqui momentos antes, além dela, né, ser uma pesquisadora muito importante na área de educação química e na área de educação em ciências de modo geral no Brasil todo, né? E com a sua produção acadêmica e tudo mais. Mas ela foi minha banca de doutorado, então é um reencontro de alguma forma, né? Portanto, agradeço demais a sua participação. Seja bem-vinda, professora Maria do Carmo, muito obrigado pela presença virtual aqui no projeto. Eu que quero agradecer o fato de poder estar aqui conversando, não é? E queria parabenizar, não é, esse projeto, porque penso que é muito importante nós termos esse registro das nossas histórias, como professores de ciências, como, diria assim, no início da pesquisa na área, não é? Assim, somos muito jovens na área da pesquisa e educação química. Então, eu te parabenizo muito, já fiz isso em outro momento, mas é preciso sempre reforçar, né, para te dar ânimo para continuar. E que muitos que nos assistem possam estar também participando disso, não é, Ventura? Ok, não, muito obrigado. Bem, a professora Maria do Carmo Galeazzi, então, vai ter essa oportunidade de nos falar um pouco da história dela, que se confunde essa história de vida, e principalmente história de vida profissional, né, se confunde com a história da área de educação química no Brasil. Bem, temos duas perguntas iniciais, então, que vamos dar o início para essa narrativa da professora Maria do Carmo. A primeira pergunta é a seguinte: como a tua história de vida influenciou a sua escolha a escolha profissional pelo magistério e também a sua área de trabalho, né? Que no caso tem a ver muito com a química, o ensino de química, né? E aí a gente sabe que podem emergir aspectos familiares, escolares, culturais, religiosos, enfim, podem ter diferentes influências e elementos que estejam presentes nessa história de vida. Então, essa seria a primeira pergunta. E, correlacionada a essa, a segunda pergunta, que é o seguinte: conte um pouco da tua trajetória acadêmica, né, envolvendo a tua formação na graduação, na pós-graduação, e como foi chegar até aqui, constituir, né, essa história de trabalho na docência. E também uma pergunta que, para uma autora, para uma pesquisadora que é tão conhecida, até pode parecer um pouco desnecessária, mas eu vou fazer mesmo assim: quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória. Então, assim, são duas perguntas bem amplas. Como eu falei, eu posso retomar alguns aspectos dessas perguntas conforme a necessidade, porque eu sei que as narrativas podem se tornar longas, né? E aí eu posso fazer esse papel de retomar alguns desses itens, tá bem? Exato, tá? Então, recentemente, eu escrevi um pouco, não é, narrativamente, sobre a minha história e me dei conta da presença religiosa, não é? Seja das Irmãs de São José, como no meu ensino na educação básica, seja depois, não é, no que era chamado segundo grau, e depois, no mestrado e doutorado, a presença da PUC. Não é? Então, e nisso tem duas coisas que tu pergunta. Eu não queria ser professora de jeito nenhum, não é? E a minha madrinha dizia, que era professora: praga de madrinha pega, tu vai ser professora sim,
não é? E eu fiz o bacharelado em Química, não queria ser professora, não é? Trabalhei como bacharel, e agora, não é? Pensando, assim, a ideia feminina do casamento, da procriação, fez eu pensar a profissão feminina, né? Eu estou falando isso por conta que eu ando... vocês sabem que a bruxa Siamecilda é meu personagem, que ela está aí ali atrás comigo, dizendo, não é, que as mulheres foram historicamente desvalorizadas. Então, em determinado momento, eu pensei, não é, tudo que eu tinha imaginado como sendo o papel da química, o laboratório, não é, as aulas da graduação intensamente vivenciadas nos laboratórios das diferentes disciplinas, eu pensei assim, a docência é a minha decisão. E isso acumulou com a vinda a Rio Grande, não é? E aí a influência novamente das Irmãs de São José, que eu, a esmo, saí pela rua procurando emprego, vi uma escola, bati na porta e me atendeu uma professora minha de Veranópolis e disse, Maria do Carmo, o que tu estás fazendo aqui em Rio Grande? Eu disse, estou procurando emprego, não é? Na semana seguinte, eu começava a ser professora, eu já tinha sido professora antes enquanto na graduação, né? Eu tinha sido professora em contratos emergenciais, que eram usuais no Estado, né? Como são até agora os contratos temporários, né? E mal pagos. Isso mudou muito pouco, né? Acho que até piorou. E então eu passei a ser professora da escola e tive que retornar à licenciatura, porque eu era bacharel. Né? Então, quando eu saí de Rio Grande, eu tinha pensado, eu preciso fazer a licenciatura, eu chego a Rio Grande, a escola me exige a licenciatura e eu vou fazer a licenciatura na FURG. Não é? Chegando na FURG, eu soube que não é, teria um concurso. E eu, então, tive o privilégio de ser aprovada nesse concurso, numa época em que as exigências para ser professor universitário eram, especialmente em Rio Grande, que era considerada, não era área de risco, era de difícil acesso. Era uma universidade de difícil acesso, os profissionais que vinham para fazer os concursos aqui não eram tantos, e eu entrei na FURG sendo graduada em Química, não é? Aí é que eu fiz o bacharelado e fui professora por muito tempo das engenharias, não é? Eu passei a ser professora da licenciatura, acho que uns bons 5, 6 anos depois, não é? Como professora de Química Orgânica e coisa assim. Então, essa é a ideia da minha história, assim, que tu diz assim, tu queria ser professora? Não, eu não queria ser professora, né? Mas a praga da minha madrinha pegou, e o gosto foi ficando, né? O que eu acho que foi muito importante nessa trajetória foi o encontro com o que deu origem à Comecim, não é? Que era o PADCT, CAPES, e que eu encontrei, então, um conjunto de professores de química especialmente engajados na ideia do ensino da química na época, não é, como era E quando cheguei em Rio Grande, acontecia aqui o 5º EDEC. Então, eu encontrei, não é, o Chassot, que tinha sido meu professor de geral, encontrei o Maldaner, encontrei o Roque, encontrei um conjunto encontrei a área, não é, que se instituía naquele momento. Não é? E isso foi essa rede que lá era inicial, não é? Porque era o 5º EDEC. Então, eu lembro que no final da minha graduação acontecia, acho que a 2ª reunião da Sociedade Brasileira de Química, isso em 79, não é? E o EDEC aqui, que foi o 5º, foi em 85.
né? Então, estava assim, iniciando a área de educação química, em que o EDEC, sem dúvida, é um destaque, não é? Criado, inventado, não é? A partir dessa reunião de 79 na SBQ, pelo professor Chassot, pelo professor Maurivan, pelo professor Roque. Muito bem. Bom, então isso, digamos assim, explica essa primeira parte, né? Então, explica pelo menos, História de vida, não é? explica em parte esse aspecto aí da escolha profissional. E em relação à trajetória acadêmica, assim, como é que foi essa questão da graduação, a Exato. pós-graduação, como é que foi isso? Porque não foi, certamente não foi algo linear, ou foi? Não, eu acho que nunca é, não é? É, a graduação, não é? Sendo curso de bacharelado, eu lembro da mesma discriminação com a licenciatura na época, não é? Nós, enquanto estudantes, achávamos muito importantes as disciplinas da química, especialmente as que, não é? O meu curso foi feito no prédio central, lá na Química, não é? O que hoje acho que é um centro cultural na URGS, não é? E as disciplinas, o Chassot brincava, quanto mais alto for o andar no prédio, mais importante é a disciplina. Então, nós tínhamos a Química Geral no primeiro andar, no segundo andar, de um lado a Orgânica e do outro lado a Físico-Química. E no porão eram as tecnologias, não é? Aí não se discutia a licenciatura. Para discutir a licenciatura, tinha que sair do prédio. Né? Então, muito poucos de nós, já não éramos muitos os formados, né? Mesmo assim, muito poucos iam para a licenciatura. Né? Eu lembro de um colega que exatamente queria ser professor, então essa questão do querer ser professor não fazia parte do nosso dia a dia, não é? Preocupados que estávamos com os relatórios a produzir, não é, para o professor Esquifino, e o que foi nosso paraninfo, e o outro professor é com F, mas agora eu esqueci. Não é, o nome do professor, daqui a pouco eu lembro. Então, mas era isso, né? E conjugado a isso, a ideia de que estava surgindo o polo petroquímico, que nós teríamos empregos fáceis, né? Iríamos todos nos tornar químicos da indústria petroleira, não é? Então, petroquímica, não é? Nos enganava, né? Nos iludia, sem dúvida. E eu voltei à licenciatura exatamente não por uma questão de emprego, não é? Mas por uma questão da minha compreensão do que eu diria essa diferenciação do que seja e desvalorização, não é? Pela separação entre o masculino, dirigido à indústria, e as condições de trabalho na indústria, e as questões de uma mulher numa indústria. Eu trabalhei na indústria não é defensivo, é o contrário, não é de adubos, não é, na grande região de Porto Alegre, e eu era a única mulher em 400 homens. Né? E o pitoresco era que o número, por exemplo, da minha placa do carro era jogado semanalmente no jogo do bicho, né? Porque era algo diferente que acontecia. Então, eles jogavam, apostavam, torciam, né? Sabiam de cor o número da minha placa de carro. Na época, uma Brasília vermelha, né? Em que, inclusive, eu aprendi a dirigir por conta de ter que ir até essa fábrica de adubos. Né? Então, a licenciatura vem exatamente com o que é atribuído como vocação feminina, não é? A ideia de querer ter filhos, não é? De ser o trabalho feminino. Não é? E o que hoje eu
eu critico bastante, mas é essa invenção histórica que nos coloca, não é, nesse papel, nos atribui essa responsabilidade, esse instinto materno, não é? E aí eu comecei a licenciatura, mas o que foi determinante, não é? Estávamos indo nesse projeto a Ijuí e encontrei, na hora de um café, encontrei o professor Roque Moraes e perguntei para ele, assim, né, como que eu deveria, o que deveria pensar sobre a minha carreira enquanto professora universitária. E ele me pergunta, assim, o que tu fazes? E eu disse, eu sou professora de química orgânica, pensando assim, ele vai dizer agora que é para eu fazer mestrado na área de química orgânica e doutorado nessa área. Ele disse, bom, mas se tu é professora, tu tem que fazer mestrado na área da educação. Nisso, uma professora chega e conversa comigo, que eu não sei o nome, e ela diz, o professor tem razão, eu sou doutora em química orgânica. Mas a sala de aula e a educação representam um desafio que não foi discutido no meu doutorado, e que agora trabalhando. Então, era alguém que trabalhava no projeto Acomecim, mas que eu não lembro quem seja, né? Então, isso para mim foi marcante. Na hora, eu fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada, pensava assim, ai, meu Deus do céu, eu querendo estudar os mecanismos de reação, né, na química orgânica, me especializar nisso, que eu achava importante, ele me dá um banho de água fria e diz assim, vai lá fazer mestrado em educação. E nisso se discutia ainda na época, não é? O início nós mesmos na rede Acomecim discutimos o que seria o mestrado e, muito longe da nossa imaginação, o doutorado, porque tínhamos, na PUC especialmente, mestrado e doutorado em educação. Não é? Então, o Roque representava a ideia da linha de ensino de ciências na PUC. Né? Mas não tínhamos. Isso deve ter sido em 1989. Eu me formo, termino o doutorado em 2000, e é por aí, talvez 1998, 2009, que começa o mestrado em ensino de ciências na PUC. Né? Então, para a gente ver como esse é o início, especialmente disso, né? Que eu penso assim, o meu doutorado foi muito mais na área da educação e formação de professores do que na área da educação química, não é? E essa responsabilidade eu sempre disse que é dos meus orientados que fizeram graduação em química, né? Ou seja, fortalecer especialmente a área da educação química, que ainda era bastante incipiente naquela ocasião. Outra coisa que eu acho que foi muito fundamental, assim, que foi uma guinada na minha compreensão, foi uma ida à SBQ, não é? Participávamos dos EDEX, mas uma ida à SBQ em que eu encontro a área de ensino, não é? Eu encontro a Roseli Schnetzler, encontro a Agostina, Maria Inês, né? O Eduardo Mortimer, Gerson Moll, a Flávia, então, era aluna ainda, estava no mestrado, eu encontro esse pessoal e isso me dá uma outra perspectiva, não é? De algo mais coletivo que, por onde eu andava, ainda éramos muito menos, embora o EDEC fosse muito importante, sempre, não é? Mas esses eventos, eu digo, o EDEC anual aqui, essa ida à SBQ e a um dos seus encontros, como chama, com R, reunião anual da SBQ, né? Foi determinante e foi... e aí tem uma lembrança que eu tenho que também mostra quanto a gente construída num discurso e custa tempo a problematizar, não é? Eu cheguei na reunião anual
e olhava para as pessoas assim, pensava, todos eles são químicos, e são todos normais. Pensando assim, mas sendo químico, especialmente sendo das áreas mais exigentes, não é? Em termos do que nós consideramos exigência, né? Me parecia que eles teriam que ter aquele estereótipo do cientista maluco, não é? Coisas do tipo. E eu não sei precisar que ano foi isso, né? Mas ver que eu lembro disso, né? De eu pensar assim, mas olha ali, é todo mundo normalzinho, normalzinho, não é? Então, são coisas que vão nos constituindo, né? De alguma forma. Agora, não sei se Também quer lembrei do continuar. IMPEC. Vai Eu lá, então. também, eu também lembrei do IMPEC, não é? Que fomos 100 pesquisadores, o primeiro a assinar a ata, e que também foi outro evento marcante por essa possibilidade de ver lugares diferentes, pessoas diferentes, que às vezes só por conta da literatura conhecíamos, não é? Então, obviamente que não tínhamos na época toda a possibilidade do estudo de referências como temos agora, mas eu assumi como fosse uma disciplina no meu mestrado, eu assumi semanalmente, eu ia na biblioteca da Física da URGS, já lá no campus de Viamão, não é? Porque lá eu encontrava um conjunto de revistas de ensino de ciências que não encontrava, muito menos aqui na FURG, não é? Mas que não encontrava também na PUC. E na PUC, eu tinha diria, 2 disciplinas, a ida semanal às 2 bibliotecas, não é? Como um modo de encontrar questões muito diferentes daquelas que o próprio mestrado em educação, diria assim, de modo mais clássico, trabalhava, não é? Então, aí eu tive aprendizagens bastante interessantes, e uma delas foi sobre experimentação, não é? Toda a bibliografia que eu fui encontrando sobre o que era fazer experimentação em sala de aula foi desse período, não é? Então, também são coisas que aconteceram ao acaso, assim, não é? E ao acaso também, é uma pena que não esteja aqui do meu lado o livro, mas normalmente ele está, eu encontrar o livro, isso foi em 1997, eu encontro na subida da biblioteca da PUC o lançamento do livro do Mário Osório Marx, não é? Escrever é preciso. E isso, de certa forma, configurou o meu mestrado, meu doutorado, e até hoje, não é? Eu tenho essa ideia de que a escrita nos constitui, não é? Somos linguagem de toda forma, e o registro disso, como tu está fazendo nesse teu projeto, não só pela escrita, mas também, não é, por podermos ter esse registro, ele nos constitui e nos transforma. O que mais que eu posso dizer? Bom, uma das coisas que já até já conversei com outros participantes desse momento histórico da área de educação química, né, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, de modo geral, na questão de que, naquele momento, final da década de 80, início da década de 90, não existiam cursos de pós-graduação, né, específicos nessa área. E nem mesmo que existisse, mesmo que a gente pudesse fazer o mestrado em educação ou o doutorado em educação, não existiam exatamente linhas de pesquisa que pudessem, digamos assim, dar vazão a essa... Como é que foi esse momento, assim, em que foram surgindo os programas de pós-graduação? Essa constituição dos programas de pós-graduação, eles são resultado do crescimento da área, na tua opinião, ou eles são causa do crescimento, ou não tem como separar uma coisa da outra?
Olha, eu penso aqui no Rio Grande do Sul, não é? A partir de 90, nós tivemos um grupo de professores de ciências muito envolvido com isso, né? E a tese do professor Roque Moraes mostra isso, né? Ele fez uma entrevista com professores de ciências, inclusive o Maldaner foi um deles, o Maurivan foi outro, aqui da região sul, né? E isso foi no início da década de 90. E também estava acontecendo o PADCT. E existia diria assim, um clamor pelos mestrados e doutorados no nosso grupo. Eu lembro de fazermos reuniões para exatamente imaginarmos como poderia ser, não é? Essa constituição de programas de mestrado e doutorado específicos de ciências. Eu não lembro se já existia, mas eu acredito que já, né, que já existisse, que o Roque fosse professor já do programa de pós-graduação da PUC. E ele, sem dúvida, era a linha, não é, diria, do ensino de ciências. Não é? Esse fato de eu conhecer o Roque no PADCT, de eu conhecer embora ele tenha dito para eu ir para a Química Orgânica, né? Não, eu que dizia que eu tinha que ir para a Química Orgânica, ele diz, vai para a Educação. A minha decisão de que era exatamente esse a minha condição de fazer e a minha intenção de fazer o pós-graduação, não é? E isso não era só meu, era o grupo de pessoas, seja de Juí, que eu acho que surge na mesma época, né? O mestrado em ciências, educação em ciências, acho que é o nome, não é? Do mestrado e agora doutorado de Juí, seja o programa da PUC. O daqui foi muito posterior, não é? O programa aqui da FURG em ensino de ciências surge já, eu professora, deve ter surgido em 2005. Então, eu penso que é uma consequência desse movimento, diria, de intensificação da compreensão do que fosse a área, né? De que ela era uma área específica, que começa lá eu me formei lá em 79, SBQ, lá estão, né, Maria Eunice Marcondes, lá está a Roseli Schnetzler, lá está o Chassot. Isso é um movimento que resulta nos programas de pós-graduação, né? É como um clamor nosso, né, de que pudéssemos fazer mestrado e doutorado, não é? E esses tempos, pensando na minha história também, não é? Pensando na minha história, eu lembro de ter ido no primeiro IMPEC, né, em vários deles, inclusive, e eu nunca tinha me perguntado, afinal de contas, qual era a formação da Ana Maria Pessoa de Carvalho, que é uma das nossas primeiras doutoras. Para mim, ela tinha nascido pronta, não é? Eu não parava para pensar nisso, então era tão incipiente ainda a questão da pós-graduação, não é? Que, embora eu já estivesse no mestrado de educação, não é? Iniciando o mestrado na minha primeira ida, eu não parava para pensar, afinal de contas, como que o Villani se formou. Qual é a história de formação desse sujeito? De novo, eu te digo, por isso que eu admiro tanto o teu projeto, né? Que essas histórias são únicas. A Ana Maria, acho que é a nossa primeira doutora, né? A Roseli na área da química, na área da educação química. Então, a Maria Eunice Marcondes, que deriva da área de analítica e vem para a área da educação. Nós temos esse início, né? Que está um pouco contado no livro do Nardi, né? Ele aí conta um pouco do início dos programas de pós-graduação, mas aqui no Rio Grande do Sul é isso mesmo, assim, esse resultado, não é nosso, estando em universidades, tendo, né, esse projeto que nos reuniu, não é? O projeto da rede Acomecim, e perceber essa necessidade, não é? De
fundamentar mais a área, né? Ok. Agora eu queria fazer uma pergunta mais específica, assim, tem dois grandes temas pelos quais a tua produção acadêmica, vamos dizer assim, é bastante conhecida, que é o livro da análise textual discursiva e o outro livro, tem outras produções, mas eu vou dizer assim, são os dois grandes temas pelo qual a tua produção é conhecida, o teu trabalho é reconhecido, e referenciado, e estudado, e tudo mais, que é o livro da análise textual discursiva e o outro livro do Educar pela Pesquisa. E aí eu te pergunto, esses temas representam, digamos, realmente os temas que tu te identificas como professora, pesquisadora, ou não? Ou há outros temas que são tão caros e tão importantes quanto esses que eu mencionei? Eu vou começar falando desses dois, depois talvez me lembre... tem um terceiro, são 3 temas, talvez apareça outro. Bom, primeiro, eu me fiz essa pergunta, poxa, esses tempos, eu fiz a minha tese de doutorado no ano 2000, lá eu dizia, e normalmente, depois de passado o doutorado, nós voltamos e olhamos o trabalho e sabemos que ele tem lacunas, e eu pensei, tá bem, eu defendi isso em 2000, será que eu continuo fazendo isso que eu lá propus? Ou eu estou fazendo outra coisa? Então, isso deve ter sido muito recente que eu fiz essa análise, e cheguei à conclusão que eu continuei fazendo a mesma coisa que eu propus lá. Não a mesma coisa, mas a ideia de que a pesquisa nos constitui enquanto docentes, seja, e também não nessa ideia do tripé, como é colocada, ensino, pesquisa e extensão. Para mim, essas coisas estão muito juntas, e o Educar pela Pesquisa me permitiu fazer pesquisa no ensino, pesquisa na extensão, e está atuando como professora da graduação, como professora extensionista, então, isso eu continuo fazendo. E, muito recentemente, nós aqui na FURG terminamos um projeto de extensão que foi chamado Ciências E10, o C10, que foi um projeto nacional da CAPES, e exatamente está aí o Educar pela Pesquisa, a ideia da pergunta, embora todo o projeto tenha outra identificação teórica, que é o ensino por investigação, eu revisitando, eu acho que foi aí que eu revisitei a minha tese, faz uns 3 anos então, revisitando isso foi que me dei conta, primeiro, o Educar pela Pesquisa eu fiz com professores de ciências, muitos deles da área da química, No entanto, a própria tese era num programa de educação, então ele tratava muito mais, de forma geral, a formação de professores. E a minha atuação enquanto professora universitária, tendo sido coordenadora por quase 10 anos do PIBID, coordenadora institucional, isso fez com que o Educar pela Pesquisa, que também esteve muito presente durante o PIBID, ele fosse mais geral do que da área do meu doutorado, que era especialmente o ensino de ciência, Então, eu continuo fazendo o Educar pela Pesquisa, mesmo, eu sou professora voluntária, aposentada, mas eu sou professora voluntária num curso de graduação em ciências, e vejo que lá também eu faço o que eu digo hoje do Educar pela Pesquisa. O Educar pela Pesquisa não é um modelo, não é um roteiro, não é um conjunto sistemático de procedimentos a fazer, mas ele tem algumas características, e que estão lá na minha tese, que é a ideia do questionamento, a pergunta que leva a que
conjunto de alunos construa argumentos e que isso depois resulte em uma produção que vai ser comunicada e validada, que no caso, fiz muito tempo, era o EDEC, o caminho para que os meus alunos da licenciatura, tivessem essa validação do conhecimento produzido na sala de aula, né? Então, esse tema continua muito presente, embora eu pense que os teóricos que eu tinha lá não são os teóricos que eu tenho hoje, né? Eu fui, nesse meio tempo, lendo outras coisas que me encantaram muito. E isso tem a ver com o segundo ponto, que é a análise textual discursiva. Eu sempre conto que a análise textual discursiva foi um convite do Rock, ao que na época não existia, seus orientados, não era o grupo de pesquisa do Rock, mas eram os seus orientados a estudar análise de conteúdo e análise de discurso, que eram, diria assim, os dois eixos que se via nas teses e dissertações de mestrado. Outro fazia uma, outro fazia outra, não é? E essa análise de conteúdo tendo como referência Laurence Bardin, não é? E o Rock, que era o expoente até 2000 na análise de conteúdo. E do outro lado, não é, a análise de discurso, em que tínhamos, de certa forma, dois núcleos, discurso habermasiano e discurso Foucaultiano. Então, começamos a estudar isso num semestre, não demos conta, fomos para um segundo semestre. No final disso, o Rock nos apresenta um conjunto de textos, e aí nós, como orientados, né, do Rock na época, o grupo apresentava determinada discussão, né? E no final desse ano, ele nos apresenta um conjunto de textos que ele tinha escrito a partir de cada uma das nossas apresentações. E ele entrega esses textos para nós, e para que fosse feita uma leitura disso, né? E, na ocasião, eu fiz uma leitura muito densa, e ele disse, com essa leitura, tu merece estar na coautoria desse trabalho, e foi aí que surge meu nome, então, na análise textual discursiva. Mas não se pode desconsiderar a participação, não é? O professor Maurivan estava no final do seu doutorado, e a participação do Maurivan nesses grupos de discussão são memoráveis, né? Então, ele não conseguiu dar a resposta para o Rock da leitura do texto, e por isso o nome dele não está presente, não é? Mas ele diria assim, coautor da análise textual discursiva, né? Então, e desde o livro saiu, e a gente não pensava que ia ter toda essa difusão, né? Nós fizemos aquele como resultado de um grupo de estudos que estudava sobre isso, né? E o livro teve uma difusão que chega a ser assustadora, não é? Porque ele... E agora, durante a pandemia, eu já esqueci o número de lives que eu apresento análise textual discursiva, né? Da mesma forma que, recentemente, a professora Maria Aparecida Bicudo me convidou para organizar um dossiê da análise textual discursiva, e, então, diferentes autores, não só meus orientados, mas também orientados do Maurivan, da professora Valderez, da PUC, e outros do Brasil estiveram presentes. Então, a análise textual discursiva, ela, diria assim, se difundiu de um modo que, a partir da morte do Rock, em 2011, não é, exigiu, diria assim, um compromisso que era partilhado com o Rock, né? Nós trabalhávamos juntos aqui, quando ele faleceu, mas antes tínhamos trabalhado juntos, ele na PUC e eu aqui, discutindo análise textual discursiva, e ele me deu a clareza que eu tinha o compromisso de entender mais a análise textual discursiva. Não era de dizer assim, de espalhar mais ou de continuar a análise, era eu entender mais aquilo que o Rock já entendia.
né? E na medida que eu faço isso, aí surge um conjunto de outras ideias que vêm aprofundando, seja o que tem sido divulgado, que é o fenômeno, o que é a dialética da ATD, o que é a categoria, o que é o discurso, né? Tenho trabalhado nesse sentido. Então, são esses os dois temas muito presentes, né, no meu, diria assim, no meu cotidiano, atravessado por outra ideia que também está muito misturado com eles dois, né? Não diria assim que posso dizer qual que é o mais importante, né? Eu me tornei isso que sou também a partir de um livro que é o Dialogic Inquiry, do Gordon Wells, né? Que eu encontro num evento em Sevilha, exato, em Sevilha, não é? Eu encontro Gordon Wells em Sevilha e o que ele conta lá no Dialogic Inquiry, e em outro texto que ele também tem, eu digo para o Roque assim, Roque, o Gordon Wells, ele diz em inglês o que tu nos ensina em português, não é? Que é especialmente a questão da pergunta, a questão da formação de professores também, né? Ele tem esses dois livros que me marcaram muito, que é Action, Talk and Test, que é exatamente o que eu tenho feito e que imagino que seja o Educar pela Pesquisa. Muito recentemente, talvez uns 5 anos atrás, eu escrevi para o Gordon Wells, não é, dizendo que eu tinha iniciado a tradução dos textos dele por conta das dificuldades dos meus alunos da graduação e mesmo do mestrado lerem em inglês, não é? E ele me autorizou a tradução, não é? Então, esse é um outro foco que tenho feito com especialmente um grupo de pesquisa que segue com o meu aluno Valmir Heckler, hoje professor do nosso programa, que é a tradução do Gordon Wells. O Gordon Wells faleceu recentemente, acho que o ano passado, né? Mas esse é um outro foco de interesse. E o que é interessante também, eu acho que para o qual eu não tenho resposta, né? Especialmente pensar nessa pureza epistemológica. Eu sou química, eu sei que é difícil a pureza, não é? E eu sou exatamente o fato de ser epistemologicamente conversar com duas áreas, né? Ou talvez mais. O Gordon Wells, ele é da abordagem sociocultural, né? Então, aí nós temos o Wirth, que estava lá na minha tese de doutorado, não é? Todos os programas de pós-graduação discutindo Vygotsky, então, ali é que eu encontro Gordon Wells, não é? No entanto, a análise textual discursiva me leva para outro lugar, não é? Que é o lugar da fenomenologia e o lugar da hermenêutica. Então, eu transito nesses dois modos de pensar, não é? Seja, especialmente, a ideia que está posta na abordagem sociocultural, e eu faço essa diferenciação, porque o Gordon Wells distingue claramente o materialismo histórico, não é? Sendo ele um inglês que vai para o Canadá e depois vai para os Estados Unidos, não é? Sem todo essa compreensão da teoria marxista, e ele se aprofundando, sim, em Vygotsky, ele fala aí na abordagem sociocultural. E, por outro lado, não é, a ideia da fenomenologia, que está na tese do Roque, que está muito presente na ATD, e muito mais recentemente, o encontro da hermenêutica com o Hans-Georg Gadamer, que vem na tese de doutorado do Robson. Embora a ATD estivesse aí transitando na hermenêutica, claro, o Roque, se a gente vai nas referências da análise textual discursiva, está lá especialmente Heidegger, não é? Eu encontro a hermenêutica em Gadamer, né? E é aí outro encontro, diria, que me derruba, não é? Em termos de compreensão
do que seja produzir conhecimento. Então, eu sou diria assim, aquele PA, não é, que era produto analítico, né? Eu não estou nessa categoria, não. Eu sou dos produtos mais baratos, diria assim. Ai, ai. Olha só, agora falando um pouco mais da formadora de professores, né? A tua atuação na licenciatura, ela inicia pelas disciplinas mais da área, vamos chamar assim, né, de áreas duras. Tem gente que não gosta muito desse termo, e eu até entendo por que não, mas ali seria química orgânica, é isso? Exatamente, né? Eu penso que a química orgânica é a área menos dura das químicas, né? Eu sempre olhava assim, eu gosto muito de pensar a atuação de um químico como não é? E eu sempre me via no laboratório de química orgânica, não é? Diferentemente do que eu tinha vivenciado no de analítica, não é? Que lava o resultado da reação, lava para que não perca nenhum, não é, nenhum resíduo ali colocado. O balão redondo da orgânica já diz assim, opa, não dá para tirar tudo dali. Não é? Então, eu sempre penso isso, né, que a orgânica também ela é uma área, não diria na sua compreensão, todas elas são extremadamente, diria, difíceis, né? Todas elas. A nossa área não é nem um pouco mais simples a área da educação química, né? Mas não tem essa dureza que muitas vezes se atribui especialmente à físico-química, porque está lá, não é, na ideia da matemática. Mas eu comecei como professora de química orgânica, no final do meu doutorado eu era professora de química orgânica e teve um concurso, né? Eu era professora de química orgânica e não era professora de estágios, ainda não era, não, eu era professora de química orgânica. Mas teve um concurso e o professor da área da química orgânica chegou e me propôs especialmente que eu pudesse migrar, me deu esse presente, que eu pudesse migrar, eu estava na banca dele também, né, Ventura? Pode ter sido isso. Me deu o presente de eu migrar para a área da educação, não é? E lá, então, era vinculado a uma legislação que passava a exigir um número muito maior, não é, de atuação, e os estágios, na época, estavam muito mais ligados à faculdade de educação, em que não tinha o profissional da área da química. Então, era sempre aquela dicotomia, um olhava a pedagogia do estagiário e outro olhava se o conteúdo estava correto. Isso ainda acontece, né? Mas, em todo caso, nesse momento eu tive o privilégio de poder pensar os estágios. Porque os estágios que eram antes, existia uma reformulação no nosso curso que foi exatamente no final, tudo isso aconteceu muito junto, né? No final do meu doutorado, talvez 2002, 2003, aqui existe uma reorganização do nosso curso e que os estágios que eram 2, né, passaram a ser, e eu inventei 5 estágios. Depois, quando veio a legislação, a gente reduziu 1 e passaram a ser os 4, né? Mas eu inventei 5 estágios nesse nosso primeiro curso, né? Juntamente com o professor Moacir Langoni e o professor Luiz Carlos Schmitz. Então, eu vivi muito intensamente a formação de professores ligada aos estágios e os meus encontros com os estagiários nas escolas. Né? E aí, de novo, eu digo que é tudo misturado, porque a tese do Moacir é a ideia do registro dos estágios, com essa primeira turma em que tem a narrativa, que é outro das minhas paixões teóricas, especialmente a narrativa.
Tem outra ainda, que são as comunidades aprendentes, mas isso é tudo, eu diria, que está na bordadura dessa, usando a metáfora da tese do Moacir, na bordadura dessa colcha de retalhos. O que mais que eu posso dizer disso, Ventura? Não, eu digo como foi essa Foi isso, tá? essa migração. Essa migração foi, então, decorrente de Foi uma... A decorrente. razão maior foi decorrente de uma reorganização interna ali do... Exatamente, foi eu não lembro de onde é que surge essa vaga da química orgânica, né? Por que surgiu essa vaga, não lembro. A aposentadoria de algum professor muito experiente, sem dúvida. E aí vem um professor muito bem formado nos moldes atuais, doutorado em química orgânica, não é? E, ao mesmo tempo, essa reformulação que fazíamos no curso de licenciatura e que colocava nos estágios uma carga horária muito maior. Então, foi isso que fez, especialmente, eu migrar, não é? Eu deixar de ser professora de química orgânica e passar a ser professora dos estágios. Não é? Então, eu era professora, não sozinha, porque tinha essa ideia de estarmos juntos, íamos para a sala de aula juntos, Moacir, Schmidt e eu, por muitos anos, nos 5 estágios. Né? E cada um tinha um foco muito específico, que era um, o que era outro. Eu lembro do 5º, que os alunos, diferentemente do que atualmente fazem, que é uma carga horária muito pequena na sala de aula, não é? Muito pequena comparada com a que tínhamos, né? Não estou aqui valorando isso, mas os alunos tinham um semestre de estágio na escola, né? E aqui pensando assim, hoje pensando as dificuldades deles irem, nada disso foi empecilho para nós fazermos, né? E isso está muito bem contado na tese do Moacir, que eu acho que ele defende em 2010, se não me engano. A nossa reformulação é de 2004. Então, isso foi uma das coisas que me levou intensamente para perceber a importância, todas elas, não é? Nessa história que vou te contando, todas elas, mas essa reformulação curricular me leva para essa área de estágios, né? E isso, então, imagina, se o Moacir termina a tese dele de doutorado em 2010, aí já tem o PIBID. E quando sai o primeiro edital do PIBID, eu li o edital e disse assim, isso tem a minha cara. Isso daqui eu sei fazer. Né? E passei a ser, não é? A nossa reitora me colocou como coordenadora institucional, e isso foi um trabalho de formação de professores que eu diria foi o mais rico que eu vivi, onde eu pus em prática muitas de todas essas coisas que eu fui aprendendo, né? Quando eu analiso o que foi feito em termos de grupo de professores, né? Assim, todas as licenciaturas juntas, os eventos que fizemos, vindo, na época era URGS, UFPEL, eram federais, né? Então, o primeiro evento que fizemos aqui, reunindo URGS, UFPEL, Santa Maria e nós, aqui em Rio Grande, trazendo os pibidianos, escrevendo textos, de toda forma, tem a cara do Educar pela Pesquisa. Né? É exatamente isso que nós fizemos. Então, conhecer os colegas, conhecer os diferentes modos de pensar, das diferentes áreas de conhecimento, ter trabalhado na educação ambiental também, né? Inventar projetos interdisciplinares de educação ambiental, de gestão escolar, foi um momento de formação de professores muito intenso e, além disso, não é, foi a reestruturação curricular proposta no governo me ajuda o nome de quem foi nosso governador, muito recentemente, do Tarso? que Tarso Genro, e aí o secretário da Educação era com uma proposição de reestruturação curricular, com um foco teórico que se poderia problematizar em termos de... Seminário integrado, né?
Exatamente. Eu trabalhei intensamente no seminário integrado, não é? E conheci profundamente as 19 escolas de ensino médio da 18ª CRE, não é? Por quê? Porque normalmente aqui, enquanto atuando, bom, conhecia uma ou outra escola em algum dos estágios, não é, que os alunos iam. Na hora que saiu a reestruturação curricular e o seminário integrado, nós visitamos, especialmente por um modo de produção que tem a ver com a produção dos relatos dos professores do Seminário Integrado, não é, que é o Cirandar, aí a gente inventou o Cirandar, esse projeto de extensão, não é? Nós visitávamos as 19 escolas de ensino médio da coordenadoria, né? E esses professores escreveram relatos, discutimos em grupo, como é a investigação na escola, que eu nem falei ainda, que é também inspirador, né? Esse evento, Encontro de Investigação na Escola, que o João Arres traz, né, do conhecimento dele na ida a Encontro por lá, e traz para a Univates, e aí ele faz 5 eventos, e depois nós aqui assumimos esse evento, o quinto, eu acho, depois, e ele se espalha, hoje deve estar no 18º, na 18ª edição do Encontro de Investigação na Escola, de certa forma parecido com o EDEC, não é? Mas envolvendo todas as áreas do conhecimento, como eu entendi e compreendi a formação de professores. E lembro bem, assim, lembro bem de um dos eventos, eu não sei qual deles foi, se foi o evento o Fórum Paulo Freire, que fizemos aqui, se foi uma investigação na escola, provavelmente, e o Roque estava presente, ele era o que nós chamávamos de avaliador externo, não é? Ele não era externo, mas ele percorria todas as salas de reuniões que estavam acontecendo, e ele disse, eu lembro, assim, era junho, frio, como estamos vivendo agora, e ele disse assim, isso é que eu acredito como formação de professores, né? Nós discutindo a nossa sala de aula, não é? Sem essa, diria, esse modelo, esse gênero que é a produção de conhecimento científico, que obviamente tem a sua validade, não estou dizendo isso, mas nós instituímos esse outro modo de fazer a formação, que é a partir da escrita da sala de aula, de contar a nossa sala de aula para outro colega, né? E é isso que temos feito. O Cirandar está na sua 10ª edição, então ele começou... estamos em 22, começou em 2012, exatamente quando foi a reestruturação curricular, exatamente, e aí é legal contar, que é assim, ó, a reitora, que é minha amiga, me liga, Maria do Carmo, a Coordenadoria Regional, a CRE, está nos chamando para uma reunião por conta da reestruturação curricular, tu podes participar? Posso, acho que eu estava em férias, posso, e eu cheguei na reunião, e era a universidade dizendo o que sabia fazer, não é? Então, os diferentes grupos diziam assim, nós aqui trabalhamos com essa questão, nós aqui com essa. E eu pensava, mas não é isso que eles estão pedindo, Deus do céu. E eu era a última da roda, assim, né? Eu era especialmente a última, né? E a CRE queria que nós pudéssemos ensinar a reestruturação curricular, mas nós tampouco sabíamos, não é? Então, o que eu propus foi exatamente aí, a invenção do Cirandar é isso, né? Nós fazermos a reestruturação curricular e discutirmos, sejam os referenciais, seja o que nós estávamos produzindo, a partir da nossa escrita. De novo, está vendo o Educar pela Pesquisa. Muito bem, muito bem. Agora, depois eu até anotei aqui, para não me perguntar sobre a situação atual, mas não vou falar nisso. E esse trabalho. Tivemos uma variação aí no sinal. Está ruim o teu sinal, Ventura. A tua imagem tá cortada, professor.
que Agora fazer. deu uma melhorada. Agora deu uma melhorada. Agora deu uma melhorada. Eu queria aproveitando o ensejo que a gente está falando, né, sobre essa questão da formação docente, eu queria fazer duas perguntas, assim, eu sei que são talvez perguntas muito... o tema delas, né, sejam temas muito complexos, assim. Mas eu acho que é possível fazer uma síntese a partir da tua experiência, né? E das tuas vivências, né, como formadora de professores, né? A primeira delas é qual é a tua compreensão exatamente sobre esse termo que a gente tanto usa, que é formação docente. E aí tem um pouco a ver com o que tu estava comentando antes, né? O que é a formação docente, afinal de contas, né? E uma outra coisa que está relacionada a isso, que é uma pergunta que sempre surge, ou surge muitas vezes, na sala de aula da educação básica, feita para o professor da educação básica, que é, afinal de contas, por que eu estou aprendendo isso? Ou seja, quais são as razões para se ensinar ciências da natureza na educação básica? Eu acho que são duas perguntas muito importantes e que todo formador de professores deveria ter uma clareza a respeito dessas perguntas, ou seja, as respostas possíveis respostas para essas perguntas. Ainda que não haja, na minha opinião, uma única resposta possível, né? Acredito que todo formador de professores deveria ter uma resposta para essas perguntas, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Faz tempo que o Robson me desafia para nós escrevermos sobre a Bildung, essa palavra que traduzimos do alemão como formação né, e aí, no caso, de professores. Por muito tempo, eu entendi a formação de professores restrita diria, aos processos educativos por nós promovidos, né? Nós, eu falo nessa visão hierárquica e do castelo da universidade, né? Então, a formação inicial que acontece lá como sendo o cerne da formação, né? Hoje eu vejo isso muito mais como uma questão de percurso histórico, não é? A formação é um projeto de vida, a formação docente é um projeto de vida, não é? Que iniciamos, sem dúvida, iniciamos antes, né? E o fato de eu não querer ser professora, diz isso, lá no meu início, diz isso mesmo. Por que eu não queria ser professora? Não é? Por conta da desvalorização que a nossa profissão é atribuída à nossa profissão, não é? Como vimos agora na Covid, né? O quanto isso foi, por um lado, nos cobrado, e por outro, nos exigido, e por outro, dizendo que não estávamos trabalhando. Então, eu acredito que exatamente é nessa ideia da Bildung, não é? Que a formação precisa ser entendida e também problematizada nessa visão que eu tive da especificidade da universidade neste lugar de formação. E aí a ideia da importância da escola nisso, né? O quanto nós precisamos inventar uma escola outra, não é? Que se entenda especialmente formadora. Né? Eu tive o privilégio de poder contar com professores das escolas, e aí eu atribuo isso muito à ideia de que o Grande é um lugar pequeno e que a gente consegue encontrar muito facilmente os professores, né, por conta de distância e coisas, e os nossos alunos acabam estando nas escolas, que é a ideia da formação
numa relação muito intensa entre a escola e a universidade, né? Então, para mim, formação de professores é isso, se é possível sintetizar, não é? Um projeto de vida profissional em que a universidade e a escola estão integradas. A outra coisa que tu me pergunta é sobre os conteúdos de ciências da natureza, né? Que os nossos alunos muitas vezes nos perguntam por que eu tenho que ensinar, ou por que eu tenho que aprender isso, né? Que tem a ver também, eu vejo, com a ideia de uma educação pública no nosso país dirigido às classes menos favorecidas, não é? Então, eu já ouvi, já me foi feita essa pergunta e eu jogava para o futuro, não é? Eu jogava, não, tu ainda vai saber por que tu tem que aprender isso, não é? Que eu diria hoje, poderia exatamente, se eu pudesse lembrar e pensar, o que eu estava querendo ensinar quando ele me fez essa pergunta? Será que era exatamente algo que pudesse dar a ele uma visão do mundo em que ele está inserido e que ele pode estar, de certa forma, influenciando uma transformação desse lugar, ou era um conteúdo que, às vezes, eu hoje penso, né? E que ensinei, né? Vou dar um exemplo, né? Distribuição de Linus Pauling. Como não ensinar isso tão lindo que é, não é? Então, não sei se foi uma das minhas perguntas, de alguma delas, dos alunos querendo saber. Provavelmente não, porque era um conteúdo já na graduação, né? Mas quando estive lá na educação básica, não é? Eu lembro dessas perguntas também. E lembro agorinha, ó, a pergunta gerou a lembrança, que era, não sei porquê, eu fui professor de matemática também. E aí eu inventei, acho que foi invenção minha, não sei de onde tirei, que era importante que eles soubessem outra base, além da base decimal, não é? Acho que estava começando a história dos computadores, e aí tinha a história do 0 e do 1, não é? Os dois únicos números que existiam e tal. E eu quis discutir isso com ele, e a pergunta veio, mas para que eu preciso saber isso? Hoje eu diria, pois esse viés, diria, da compreensão cognitiva do conteúdo, talvez eu pudesse relativizar nessa pergunta, não é? Talvez, obviamente, foi uma dificuldade enorme eles entenderem o que era, ao invés de ter, né, os 10 números, ter só 2. Né? Como que era isso, afinal? Mas eu diria que, se hoje me fosse feita essa pergunta, eu ia pensar primeiro, que é assim, será que é mesmo que isso que eu estou dizendo é importante, isso que eu estou tentando ensinar para eles como importante para a vida, é mesmo importante? E lembro agora, assim, já a tua pergunta já era isso, não é? Eu lembro disso na graduação. Eu lembro disso na graduação quando eu insistia com a escrita, não é? Mas para que eu preciso escrever, professora? Se eu vou ser químico, para quê? Não é? Então, eu penso que a pergunta, ela insere nela mesmo, diria, como a metáfora insere nela própria, não é? Tudo aquilo que eu sei por ter escolhido esse conteúdo, como é a importância da escrita e a presença na minha sala de aula do escrever, como ela insere também o que eu não sei, não é? Que é exatamente, eu escolho um conteúdo que poderia, sem dúvida, me levar a dizer, isso não é mesmo importante, não é? E eu poderia repensar isso, não é? Mas, obviamente, ter ciências da natureza, não é? Em suas disciplinas específicas, diria,
a especificidade da escola, não é? Que outro lugar nós temos que é responsável pelo enculturamento das nossas gerações de jovens e crianças? Que outro lugar temos? Que é o sujeito vai aprender química. Talvez não necessariamente essa química que estava nos livros didáticos de 20 anos atrás. Mas esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho que tu fazes, não é? Esse é o trabalho da comunidade, inventar outros modos mais, diria, fundamentados de estar enculturando os nossos jovens. Mas eu acho fundamental, não é? E com isso, preciso dizer do meu desagrado com a BNCC, né? Porque exatamente é um esvaziamento cultural, é uma, diria, fragilização do nosso papel enquanto professores das diferentes disciplinas, do modo como ela se apresenta, não é? Dei o meu recado. Preciso dizer que eu sou contra a BNCC. E como essa BNCC foi traduzida para o nosso currículo gaúcho aqui? Qual é a tua opinião? Eu não consegui acompanhar, não é? Existe um currículo rio-grandense, não é? Isso. Está bem presente. Eu vi isso lendo os relatos do último Cirandar, mas eu não consegui acompanhar isso intensamente. Não sei como. O principal impacto na questão dos itinerários formativos, né, que foram criados ali alguns itinerários e havendo a redução da carga horária de disciplinas, e aí vai tudo a ver com o que tu acabou de dizer, né, de química, de física, de biologia, de história, de geografia, enfim, em função né, dessa reorganização pelos itinerários, com a inclusão de novas disciplinas que não... Projeto de vida, não é? Exatamente. Muito genéricos e que respondem a, né, conhecimentos outros, interesses outros, que não sabemos exatamente o quê. Exato. Os itinerários formativos, na minha forma de compreender, desde que apareceram, é a maior ilusão para esse jovem, né? Que lembro que se divulgava que pode decidir, não é? Então, imagina, morando num lugar muito pequeno, ele vai poder decidir, sim, a escola vai dar as condições dele decidir ser designer, não é? Eu lembro do ex-presidente Temer contando a sua história e o que ele pôde decidir, não é? Porque a família o mandou para São Paulo para que ele pudesse fazer direito na melhor universidade da época no país. Então, é uma falta de compreensão do que é esse país, não é? Do que é a pobreza que nós vivemos, não é? Que se espalha de uma forma que me assusta, não é? Fico assustada, e aí vejo as escolas e isso que dizes, né? Os professores tentam se reestruturar a partir do que é exigido, mas, de certa forma, também numa pulverização de saberes que a decisão fica sendo individual, não é? Agora, professora, relacionado a isso, né, esse tema, como é que tu enxerga o professor da educação básica hoje? Os desafios que ele tem, a carreira que ele tem, enfim, as condições de trabalho que ele tem, como formadora de professores e que vivenciou diferentes momentos desse professor ao longo dos últimos anos, como é que tu enxerga a situação hoje do nosso professor da educação básica, da nossa professora e do nosso professor? Eu diria assim que, embora nós tenhamos tido diferentes momentos, não é, durante esses mais de 30 anos que eu atuo na formação de professores, muito pouco
nós avançamos na valorização docente, né, e ao contrário, né, nós tivemos diria assim, uma desvalorização, especialmente nos últimos governos, né, não precisa, aqui no Rio Grande do Sul, não é, com as brincadeiras que se fizeram em relação ao piso, por exemplo, depois a parcelamento do salário, não é? Então, isso é muito difícil, é muito parecido com o que eu ouvia lá, que dizia assim, eu não quero ser professora, não é? Quando jovem, não é? E minha madrinha ensinava nas brisoletas, né? A questão salarial decaiu tremendamente nesse sentido, né? E isso, de certa forma, faz com que o professor precise e se limite na sua própria capacidade criativa e inventiva de atuação na sala de aula. No início do meu mestrado, né, eu lembro de se discutir a ideia do professor de uma escola, né? Como nós somos professores, ou como são os professores dos institutos federais, nós somos professores de uma escola, a gente vive, é o nosso projeto de vida, é nessa escola, né? Então, essa divisão, primeiro, o professor é professor de duas redes, na escola pública, não é? Sem contar a privada, que alguns também atuam, né? Mas, então, existem... ele é professor da rede municipal e ele é professor da rede estadual. E aí ele se divide em múltiplas tarefas, múltiplos regimes, não é? E eu encontrei professores atuando numa carga horária que, para mim, seria, diria, impossível de viver, né? Manhã, tarde, noite, diferentes níveis, e depois, ultimamente, diria, tentativa de... O professor vira professor de qualquer coisa, né? Sobrou uma carga horária, então ele é professor também né? Além de ser professor de química, ele é também professor de desenho, né? Professor de religião, professor de... E aí, agora com esses itinerários, nesse curso que fizemos no C10, encontrei exatamente isso. Professora era professora de biologia, professora de projeto de vida, professora de não sei mais o quê, não é? Para que pudesse, de certa forma, estar mais perto da própria casa. Mas essa ideia, diria, dessa fragmentação da atuação docente é um problema que permanece, não é? Da mesma forma que é a falta de concurso. Não temos concurso, né? O último concurso no Estado deve ter sido em 2013, não é? Aqui no município, né, que tem um regime, né, num governo, no último governo, uma atenção muito melhor para os professores, aí tivemos uma valorização do próprio docente, da formação, eles fazendo formação nas escolas, né, inclusive com melhores condições salariais que o próprio Estado. Mas isso faz com que a gente pense, por que cada vez menos temos alunos nas licenciaturas? Especialmente é isso, né? E no nosso curso, né, que tínhamos lá quando começou, em 2004, quando começaram os estágios, nós tínhamos em torno de 15 formandos por ano, né? Depois, com a chegada do bacharelado, que, obviamente, é a mesma ideia, né? Ser bacharel é muito melhor do que ser licenciado, essa ideia, essa narrativa que está ali, nós tivemos um esvaziamento da licenciatura e o mesmo aconteceu com o bacharelado, né? O nosso curso hoje forma muito poucos licenciados e bacharéis, muito poucos. Em outras áreas, chega a não ter um formando, né?
Então, e aí, o que tem sido um foco que eu acho que representa a questão que vivemos de pauperização mesmo do país, não é? Nós temos tido professores formados, não, professores não, interessados na área da química que vêm para a licenciatura. Eles são formados, não é? Na área de engenharia química, engenharia de alimentos, bacharelado em química, e vem na licenciatura uma possibilidade de trabalho, né? Então, o que tem mantido o nosso curso, ao menos por relatos de colegas que atuam nele, né? Eu saí em 2016, essa tem sido diria assim, um sinal da pauperização e das possibilidades de trabalho na nossa área da química. Muito bem. Para a gente finalizar, primeiro eu queria te deixar bem à vontade para fazer qualquer comentário, algum elemento que eu não tenha tratado, se quiser acrescentar, fica à vontade. Mas eu teria uma última pergunta, que seria em relação ao olhar agora para o futuro nosso, e o teu especificamente, né? Para usar algo que me parece que tu gosta muito, pelo menos para quem conhece um pouco das tuas produções, né? Que perguntas a Maria do Carmo Galeazzi faz para o futuro? Ou quais são os projetos para o futuro? Perguntando de uma outra forma. Exato. Então, tem um projeto que está acontecendo agora, que é eu ser avó, né? Eu sou avó da Dora e, obviamente, isso mudou a minha vida, não é? E serei avó da Elisa no próximo mês, e que, obviamente, aí tem uma pergunta, não é? Como é ser uma boa avó? E hoje de manhã, enquanto eu lia um projeto de qualificação de mestrado, e fiquei admirada com a produção de Merleau-Ponty sobre o corpo e a percepção, não é? Eu penso, eu vou ter que ler Merleau-Ponty para ser uma boa avó, não é? Então, isso eu diria assim, uma mudança, não é, que acontece especialmente na minha vida. A continuidade disso que tenho feito é trabalhar na educação à distância. Eu sou professora do curso de Ciências da FURG EAD. E aí tem uma pergunta assim, porque lá no início da educação à distância, eu tive e orientei uma tese analisando a formação da época, não é, que a educação à distância ela promovia uma diferença nos lugares onde ela atuava, especialmente masculina, não é? E aí tinha uma questão de gênero, que era nós mulheres saímos dos lugares pequenos, vamos para as poucas universidades públicas que tem, e não voltamos para esses lugares pequenos, e os homens ficam lá, eles têm família, e os cursos que eu trabalhei nesses lugares pequenos promoviam muito essa diria, formação desse sujeito preso nesse contexto, né? Limitado a esse contexto. E eu tenho vivido isso, eu não sei quando começou essa formação que iniciei da educação à distância, faz bastante tempo, né? Mas a pergunta que eu tenho é como atualmente promover uma educação à distância em que haja, não é, a mesma implicação que eu via inicialmente, não é? Porque a educação à distância que eu vejo hoje, ontem discutimos isso, um conjunto de professores aqui, que era a nossa disciplina, e as atividades resolvidas não tinham passado pela leitura do que nós tínhamos proposto. E nós fizemos aula síncrona, e nós fizemos síntese, e nós fizemos PowerPoint. Os resultados, a atividade era especialmente sem mencionar nada disso, né? Uma atividade de senso comum. Então, aí tem uma pergunta, que é um desafio. Como fazer essa formação à distância que ela realmente venha a promover uma melhor compreensão sobre
ciências para esses alunos que estão sem condições de fazer uma educação presencial, não é? Então, eu acho isso uma pergunta e um desafio que sem dúvida, eu me coloco. Não sei se teria mais, não é? Perguntas a fazer isso. Ah, tem outra, especialmente. E aí, Ventura, a minha última tese de doutorado, orientação, nós chegamos à conclusão, a minha orientada e eu, que, analisando o programa de pós-graduação, eles são bastante colonizadores. Então, não é, fui a, especialmente, entender a discussão que se faz da decolonialidade e de outras perspectivas teóricas, especialmente voltadas para a América Latina, não é? Então, essa é uma outra pergunta, não é? Como nós constituirmos uma comunidade latino-americana de pesquisadores na área da educação química? Essa é uma pergunta que tenho e que está sendo, não é uma pergunta minha, mas é uma pergunta coletiva, feita pelo professor André Steven, de Ilhéus, pela professora Elisa, que também é da UESC de Ilhéus, feita num projeto que temos aprovado por coordenação do Steven, né, que é onde são, o que pesquisam os educadores químicos da América Latina. Né? Nós os conhecemos, não é? Que história eles têm e que temas atuam, não é? Será que eles também, obviamente, eles tiveram a mesma influência de colonização, se a nossa é portuguesa, eles estiveram espanhola, não é? Mas não, a língua não é a única razão, não é, para nós conhecermos tão pouco dos nossos colegas da América Latina. Excelente. Então, a partir dessas perguntas que ficam aí para as respostas serem construídas no futuro breve, quero te agradecer demais a tua atenção com o projeto, né? Mesmo antes de ser entrevistada, sempre muito atenciosa com o projeto, e eu, portanto, te agradeço a oportunidade e o tempo que nos premiou aqui com essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ventura. Depois, se eu lembrar de outras coisas, eu te escrevo. Tá certo. Especialmente se tu precisares de que a gente fale do projeto para alguém, né, que não está te dando bola, eu posso intervir. Né? Então. Eu conto Com de certeza. Valina, né? Muito rico, depois a gente pode problematizar o que disse, né? É muito interessante. E lembrando que é importante, eu sempre lembro isso ao final da entrevista, né? Que a entrevista ela é resultado, ela se torna um resultado de um projeto de extensão, fica registrada não apenas no canal do YouTube do projeto, mas como um documento no portal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fica à disposição, né, da comunidade, da sociedade, essa entrevista no formato de vídeo, como um documento mesmo produzido pela universidade. Então, por isso a minha defesa também no projeto, né, que tem essa característica. E agradeço demais, então, ao professor Maria do Carmo Galeazzi, e nos encontramos, quem sabe, aí, num próximo evento, seja ele presencial ou virtual, será muito, muito bom. Muito obrigado e até mais. Eu que agradeço. Um grande abraço, Ventura. Sucesso. Obrigado.